Desculpa. Vamos lá. Não? Um, dois, três. Então, salve galera do canal. Nós somos a Ganesha Musicoterapia. Não se assustem, a Diana não foi demitida. Hoje faremos um formato um pouco diferente. Vamos fazer uma entrevista com todos os membros do Ganesha Musicoterapia para que vocês possam conhecer a gente melhor, conhecer a nossa trajetória, quais são as linhas de trabalho dentro da magia que a gente atua. E hoje eu quero falar com você, Lux Fênix. Como foi que se iniciou isso tudo aí? Você estava lá no mundo profano e de repente você se viu um bruxo, um mago. Como foi que isso tudo começou? Conte um pouco pra gente o início da sua trajetória. Então, minha família é católica, né? Meus pais são católicos. Meu pai já faleceu, mas era católico. Minha mãe também é católica. É bem aquele católico assim que não vai na missa, sabe como é que é? Mas é católico, né? E lá pelos 14 anos, mais ou menos, eu cheguei à conclusão que a Igreja Católica não dava para mim as respostas que eu queria, né? Então, eu resolvi que não ia mais na missa, meus pais ficaram muito bravos, né, e tal, queriam impor sanções, porque, né, para que eu voltasse aí, mas não adiantou, eu sempre fui muito teimoso e nunca aceitei muita autoridade, assim, né, em cima de mim, né, faz parte. Então, aí eu comecei a procurar, e através de amigos eu conheci alguns autores, algumas coisas assim, e comecei a ler, a estudar, etc. e tal. Sempre fui muito interessado nesse assunto, sempre todos os filmes de magia, de terror, essas coisas sempre me interessaram, eu sempre assisto, etc. e tal. E assim foi, né? Aí eu fui ao longo dos anos, isso em Belo Horizonte ainda, né? Aí depois eu vim para São Paulo, aqui entrei na Rosa Cruz, etc. e tal, durante um certo tempo, né? Depois Você saí, fala continuei. a Rosa Cruz Amorque, né? Isso, a Morca aqui, que tem até uma bela loja aqui em São Paulo. Você ficou quanto tempo na Aí, Amorque? não foi muito tempo, foi 2 anos mais ou menos. Eu realmente achei também que não era exatamente aquilo que eu queria, né? E então saí, etc e tal, e continuei estudando, frequentei muitas coisas, eu nunca tive preconceitos, né? Então eu frequentei centro espírita, estudei o espiritismo, os livros de como é que fala? Allan Kardec. Allan Kardec e também do Chico Xavier, Ramatiz e Manuel e não sei mais o que, papapá, enfim, dei uma boa. Racionalismo cristão também cheguei a André Luiz. frequentar, André Luiz, sem dúvida. O racionalismo cristão cheguei a frequentar, até centro de Umbanda eu cheguei, aí, não de frequentar, mas cheguei a assistir algumas coisas, etc. e tal, né? E continuei estudando e lendo, nunca tive assim um parâmetro, né? Aí, há uns 5, 6 anos atrás, não, mais um pouquinho, talvez uns 6 anos atrás, eu conheci um autor, né, americano, né, que chama Oberon Zen Havenhart, e ele escreveu um livro muito interessante sobre. Aqui no Brasil não tem uma tradução ideal para wizard em inglês, né? Melhor tradução seria um mago sábio, né? Mas não tem a palavra wizard, não tem, como é que se fala? Uma tradução direta para o português, né? Wizard chamaria de bruxo, né? Pois é, mas não é. Wizard é aquele que tem wisdom, né? Aquele que tem sabedoria. Não é a mesma coisa que feiticeiro, né? Então, mas tudo bem. Aí eu li esse livro, etc. E esse livro foi interessante porque ele pegou todo o conhecimento que eu já tinha absorvido, de tudo que eu já tinha feito, e colocou numa plataforma, digamos assim, né, que seria a magia europeia, de origem celta e germânica, mais ou menos,
que isso tudo podia funcionar ali dentro, né? E então eu fiz um resumo de tudo que eu aprendi e passei a seguir essa linha, né? E, inclusive, cheguei não, faço parte da escola nos Estados Unidos. Hoje em dia, então, com toda essa tecnologia que nós temos, é possível, né? Eu frequento a escola, frequento aulas, às vezes, palestras, rituais, etc. e tal. Então, foi assim que eu me adentrei aí pelo caminho da magia, digamos assim. Essa escola que você fala é a mesma escola do autor que você leu o livro? Isso, ele fundou, ele Hum. é o headmaster da escola, né? Que Aí, é o através do livro, você foi procurar mais informações sobre a escola, né? exatamente. Entendi. E- Então ele é o headmaster da escola. Agora a escola tem o reitor, tem os professores, né? Tem uma série tem os colegas, os alunos, os que eles chamam de magister, que são aqueles que frequentam a escola, mas não fazem parte do da sequência de aprendizado que eles sugerem, né, que tem toda uma sequência, né, você pode ir lá e assistir a aula que você quer, ou a palestra que você quer, isso eles chamam de magister, né? Então, magister, né? Então, é isso que... E eu continuo também estudando, né, por fora, outras coisas, né, porque não há limitação, não há por que você ficar limitado, né? E eu gosto também muito de pesquisar o que está aí aparecendo, né? Como nós já até conhecemos, né? A Escola de Lúcifer, né? Li o livro do Bob todo, né? Etc. e tal. Eu não tenho preconceitos, eu analiso tudo, né? Aquele outro lá que faz como é que chama? A ressonância. Harmônica, o Hélio Couto. A ressonância amor, o Hélio Couto, e tem outros aí que eu não fico guardando nomes, né? Que eu também já assisti, etc. e tal. Então, mas eu sou um pesquisador, né? Entendo. Um mago moderno, né? Então, mas sem sectarismo, sem dogmas e sem fanatismo, né? Isso é importante. E dentro da sua perspectiva, dentro da magia, do ocultismo, como você definiria magia? O que é magia para você? Então, a coisa assim bem simples, né? O que é magia, né? Eu acho que é a capacidade de você influenciar, né, o que acontece com você e o que acontece com o mundo, né? Seria esse que, na verdade, todo magista, todo mágico, todo mago, etc. e tal, ou bruxo, enfim, né? Feiticeiro, ele age dessa forma, ele quer influenciar o que acontece no mundo, né? Mas eu entendo assim como você influenciar probabilidades, né? E não que seja possível simplesmente através de qualquer processo você influenciar de vez, né? Influenciar realmente assim de uma forma objetiva. Você influencia as tendências, as ondas, né? E as probabilidades, né? É como se você estivesse provocando coincidências, Isso. Agora, o entrando no fluxo da mago, sincronicidade. isso. O mago, o feiticeiro, o bruxo, enfim, para papá, ele, principalmente o mago, né? Ele deve ter um comportamento em sintonia com a natureza, né? Ele deve observar a natureza, entendendo que ele é parte da natureza, né? Que ele segue os ciclos da natureza e que a magia dele não vai poder fugir disso. Ou seja, qualquer coisa que ele queira fazer em termos de magia, ele vai ter que estar harmonizado, sintonizado, fasado com a natureza. Senão a coisa não funciona, né? Entendo. E dentro dessa bagagem toda que você adquiriu durante tantos anos, dentro desse meio ocultista, magista, passou por várias escolas, vários estudos. Hoje, na sua concepção, o que seria Deus? Então, Deus somos nós. É tudo que existe. É uma mente que está criando tudo isso que nós chamamos de realidade, né?
numa forma de que ele se dividiu, né? Ele se dividiu de várias formas. Se dividiu em tudo que existe, inclusive nós, né? Isso aqui é eu falando com você, nada mais é do que Deus conversando consigo mesmo, né? E ele também se dividiu entre duas polaridades, de forma que as coisas pudessem fluir no universo. Porque também se ficasse, como diz, para jogar xadrez, você tem que ter um oponente que seja livre para fazer o que ele quer. Senão, você não joga xadrez. Jogar xadrez consigo mesmo é uma chatice. Porque você já. Como é que você vai jogar uma coisa que você já sabe que você vai fazer, né? Não tem como. Você, para jogar um xadrez, você precisa ter alguém que vai fazer algo que você não sabe em termos, né? Então, quer dizer, é a criação das duas polaridades, das duas vertentes que existem no universo, que a gente aí pode chamar de tudo que quiser, de bem, de mal, de A, de B, de quente, frio, de noite, de dia, de feliz, infeliz, luz, sombra, enfim, toda essa miríade de diferenças, né, é que faz o universo fluir, que possibilita o jogo da vida, né, da existência, né? E Deus, por exemplo, cada um de nós tem uma visão completamente única, ou seja, ninguém vê qualquer coisa igual a você, né? Se nós dois estamos olhando o mesmo objeto, cada um de nós vai ter uma visão diferente daquele objeto. Não existe uma visão igual à sua. Então, é assim que Deus vê. Ele está vendo a si mesmo, ele quer entender a si mesmo, né? Então, é assim que eu vejo, mas não como um ser à parte que está em cima, olhando tudo acontecendo, que fica com raiva, que fica com ofendido, que fica não sei o quê, e ele quer que você faça isso, ele te dá um livre-arbítrio, mas se você não fizer aquilo que ele quer, então você vai ser punido. Essas faltas de lógica, né, que existem nas religiões e no entendimento de Deus que muitas dessas religiões, seitas e filosofias têm, né? Então, eu acho que Deus a mente de Deus é a manifestação de tudo que existe. Daquilo que a gente consegue ver e entender, e até aquilo que a gente não consegue ver e que a gente não entende, que a gente nem sabe que existe. Ainda, pelo menos, né? E que o resultado vai ser, à medida que todas essas experiências vão sendo obtidas e centralizadas, até chegar a um ponto em que tudo retornará a essa única mente, só que ela vai ter esse conhecimento todo de si mesma, né? E isso vai ser um momento apoteótico, não resta dúvida, né? Certo? É o retorno à casa do pai. Pode-se dizer. E sobre karma e reencarnação. Conte um pouco pra gente aí qual a sua visão sobre karma e reencarnação. Então, primeiro, karma, né? Basicamente, não foge muito daquele sentido de lei da ação e reação, né? A gente, a cada segundo, cada fração de segundo, você toma uma decisão, né? E essa decisão vai implicar em alguma coisa no universo, vai implicar em alguma consequência no universo. Você será sujeito dessa consequência, né? Mas isso aí as pessoas confundem, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Quer dizer, não é porque você foi mal com alguém um dia que alguém vai ser mal com você, né? Na verdade, partindo daquele ponto de vista que nós acabamos de falar, toda vez que você faz uma maldade para alguém, você está fazendo para você mesmo. Entende? Essa mente geral está observando, através daquela pessoa que está sofrendo a sua maldade, não é? Então, ou a bondade também, tudo que você faz de bom para alguém, seja, não só precisa ser humano, pode ser um animal, pode ser o mais ínfimo inseto, né? Se você faz alguma coisa,
essa mente geral está recebendo essa ação e percebendo essa ação do ponto de vista do outro, né? Quando alguém faz mal para você, essa experiência que você está tendo também está sendo anexada à experiência dessa mente geral. Então, isso tudo vai gerando consequências, vai gerando, e você está sujeito às ações gerais do mundo, né? Então, mas não assim naquele, você, sei lá, você foi senhor de escravo, você vai ser escravo numa outra encarnação. Aí nem há necessidade, porque a mente geral já teve essa experiência através do outro que foi escravo, né? A coisa não funciona assim. E por que que eu acho que não funciona assim? Porque eu não acredito nessa reencarnação que a maior parte das pessoas acreditam, que é essa personalidade aqui, que você chama de Lux Fênix, com toda a minha memória, com todas as minhas características, inclusive com o meu corpo físico, né? Isso vai, de alguma forma, voltar a existir em alguma outra situação. Absolutamente não acredito nisso, né? Eu acredito, sim, que como parte dessa mente maior, quando eu deixo de utilizar esse corpo, essa fração da mente universal, que pode ser chamado de Deus, enfim, do todo, etc., quando essa parcela que sou eu deixar de usar esse corpo material, ela retorna para o todo, não diretamente para o todo, mas aí existem hierarquias, digamos assim. O todo se dividiu em dois, depois os dois em quatro, em oito, não, pá, pá, pá. Quer dizer, existem. Eu e você podemos ser parte de o que algumas tendências chamam de superego ou de super-eu, alguma coisa assim, né? Antes, quer dizer, você retorna para essa mente, essa fração maior da mente, da qual você é uma parcela ainda menor. Ou podemos até os dois sermos é, partes da mesma Mônada. mônada, ou submente, ou qualquer coisa assim, né? Então, a alma gêmea para você poderia ser uma possibilidade viável. A Você acha magia, possível? Alma gêmea. alma Almas gêmea, gêmeas. sim, sim, possível. Se duas pessoas fazem parte do mesmo superego, de uma mesma mônada, elas têm muito mais coisas em comum do que alguém que faz parte de uma outra, outro superego, uma outra mônada, né? Não resta dúvida que é possível ter mais. Mas então, retornando só ao caso da coisa. Então, você sai deste corpo, toda a sua mente retorna com toda a informação para esse superego, essa mônada, e depois essa mônada pode projetar novamente um novo tentáculo de si para uma outra existência que, inclusive, não precisa ser na sequência do tempo, como muita gente pensa. Você pode estar aqui encarnado, entre aspas, no século XXI e, de repente, a mônada resolver fazer, ou o superego resolver ver uma experiência no século XV. Nossa. Inclusive ao mesmo tempo, porque tempo e espaço é um conceito muito humano. A mônada, o superego, pode ter projeções de si vivendo em tempos e espaços diferentes. Nada obriga que todas as projeções dessa supermente ou dessa mônada ou desse superego tenham que necessariamente estar na Terra. Pode estar uma aqui, outra no planeta XYZ, em épocas diferentes, né? Porque em momentos do espaço-tempo diferentes, né? Então, a minha pessoa, todas as características e essa consciência limitada que eu tenho, não vai novamente tomar um outro corpo. Mas tudo que eu fui vai estar presente nessa nova projeção, né? Isso não resta dúvida, né? Talvez seja por isso que muita gente já nasce sabendo um monte de coisa, mas não é a mesma pessoa, né? Então não faria sentido uma projeção que fosse viver alguma coisa, sofresse uma punição por aquilo que essa personalidade aqui resolveu fazer, né? Você, inclusive, seria punido sem nem saber por quê, né? Quer dizer, você não está sabendo quem você teria sido,
e assim mesmo está sofrendo as consequências, quer dizer, é uma coisa que não seria muito justa, né, em termos assim. Então, não acredito em reencarnação do ego, eu acredito em reencarnação da essência, né, que ela retorna para essa mona, esse superego, se mistura com tudo que está ali naquele superego, uma nova projeção pode ser feita. Que, nesse aspecto, sim, seria uma reencarnação, mas não do ego que aqui está. Né? Esse aqui é único e nunca mais vai existir. Mesmo porque também essa minha personalidade tem muito a ver com o meu corpo, tem muito a ver com as coisas que existem no meu corpo, com as características que existem no meu corpo, né? Então, não existiria uma outra forma de eu voltar e ser eu apenas, né? Ah, mas esquece. Então, para que esquece? Qual o sentido de você reencarnar se você esquece o que você foi, né? Então, só teria sentido se você lembrasse. Aí sim, você fala, putz, agora hein, eu fiz aquilo, olha, eu maltratei fulano, agora ele é meu pai e está me maltratando. Aí faria algum sentido, não é? Mas não é o caso, então eu não acredito nesse tipo de reencarnação, e nem de karma direto. Assim, a gente sempre coloca as consequências do que a gente faz, das escolhas que a gente faz, né? Mas não no sentido de vingança, né? No sentido assim, você faz uma má escolha, você resolve casar com uma pessoa que você não pensou muito bem em casar. Então você vai aguentar aquele problema por anos, sabe Deus quanto. Enfim. Então você está sofrendo uma consequência de uma escolha ruim, né? Ou você escolhe roubar um negócio e aí aquilo complica e te dá problema e você é preso, você está sofrendo as consequências de uma escolha ruim, né? Ou não, então, quer dizer, mas não assim nessa coisa como se fosse uma justiça, um tribunal que fala, você foi assim, então agora você vai ser assado e vai pagar por isso. Não, nisso aí não acredito assim, não. Não sei se me expliquei bem. Então, você acredita no karma não como uma coisa advinda de outras vidas, mas consequências de atos dessa própria vida. Exatamente. Eu posso estar vivendo consequências do que o meu tataravô fez. Aliás, com certeza. Com certeza, eu vivo consequências das escolhas que meu tataravô fez. Aí já entra a carga genética, a questão do atavismo, várias Entra tudo questões hoje, além carga do karma. genética, questões da família, né? Questões Ancestralidade, né? ancestralidade, exatamente. Então, nós sempre estamos sofrendo consequências daquilo que foi decidido por nós e por outros, né? E além do que também, você, por exemplo, eu moro num prédio, determinadas escolhas que alguns dos moradores fazem aqui me afetam também. Nós moramos numa cidade, as escolhas dos governantes da cidade, dos habitantes da cidade, ou do país, ou do planeta, vão afetar a nossa vida também. Isso por quê? Porque todos nós somos uma coisa só. Né? Nós todos somos a parte de uma única mente. Né? O coletivo afeta o individual afeta o coletivo. Aliás, é a base da mágica. Né? Quando você muda o universo, você muda a si. Quando você muda a si, você muda o universo. Vou te fazer uma pergunta polêmica agora. E a Hum, Bíblia? Qual a sua visão da Bíblia? O que é que você acha da Bíblia? olha, seria injusto eu falar da Bíblia. Então, eu vou falar de qualquer livro sagrado, tá? Perfeito. Para não dizer que estamos focando, né, só na Bíblia. Não. Livros sagrados. Nenhum dos livros sagrados, eu acredito que foi escrito por uma divindade. Todos os livros sagrados foram escritos por seres humanos. Exatamente. Alguns muito bem inspirados, outros nem tanto, né? Mas, definitivamente, aquilo ali não é ao que eles gostam de falar, a palavra de Deus. Imagina que arrogância achar, né, que alguém ouviu direto de Deus, né, alguma coisa. Né? Ainda mais nessa que nós estamos falando, nesse entendimento de Deus que nós estamos falando, que é uma mente que engloba tudo. Imagina se um ser humano tem capacidade de entender o que essa mente pensa. Né? Então, não acredito em livros sagrados. Eu acho assim, são boas referências. Por exemplo, a caso da Bíblia
da Bíblia judaica, né? Que depois o Pentateuco, né? Os 5 livros que o Moisés escreveu, eu entendo perfeitamente. Moisés pegou o povo dele, né? Que era escravo no Egito, né? E resolveu libertar esse povo e levar esse povo para a tal da Terra Prometida, né? Onde jorraria leite e mel. Então, imagina 40 anos, você com uma tribo de pessoas, ninguém ali era PhD em relações humanas, né? Quer dizer, era um pessoal que era escravo, que tinha pouco estudo, né? Que tinha uma questão assim social complicada. E você, 40 anos com aquela tribo no deserto, se você não criasse regras muito bem definidas, muito bem elaboradas, né? E que teria um castigo divino se não fossem cumpridas, você estaria em pálpebras de aranha, porque como é que você ia controlar aquele pessoal ali? Né? Como é que você ia organizar a vida daquele pessoal 40 anos no deserto? Né? Então, eu acredito que o Pentateuco surgiu assim, né? Regras, toda a filosofia que o Moisés conseguiu, que ele era um príncipe egípcio, né? Antes de resolver. É como se fosse um livro de leis, né? Exatamente. Inclusive, é daí que vem a palavra lei mosaica. Exato. Então, ele era um príncipe egípcio, ele teve acesso a toda a cultura egípcia da época, né? Ele já era adulto quando ele resolveu fazer o Êxodo, né? Então, ele aproveitou e passou adaptou toda essa cultura para a cultura que ainda remanescia, né, entre os judeus, porque eles eram escravos, não tinha escola, não tinha, havia apenas uma transmissão oral, né, digamos assim, das tradições. Né? E ele criou a estrutura filosófica, a estrutura religiosa e a estrutura jurídica, digamos assim, para aquele povo, quando eles chegaram lá, finalmente, né, em Israel, eles já tinham toda essa história, são 40 anos, né, toda essa estrutura para daí para frente seguir como seguiram. Né? E esse Pentateuco vai ser a base, né, da Bíblia católica, cristã, né, que é o Velho Testamento. E daí vem a doutrina de Jesus. Né? Na Índia não é muito diferente, na China não é muito diferente, no budismo, né, tem sempre aquele líder que trouxe, que normatizou, que criou. Isso tudo é importante, eu acho que isso tudo, durante muito tempo, foi fundamental para manter a civilização, né? Porque sem lei, sem filosofia, sem religião, as pessoas tendem a, vamos falar assim, um termo bem vulgar, né, a desbundar, né, quer dizer, então, inclusive, tem aquelas frases que falam que o Voltaire, o discípulo do Voltaire chegou para ele e falou: Voltaire, cheguei à conclusão que Deus não existe. Aí ele falou: o criado. Ou seja, sempre a religião foi usada para conter as massas, para organizar a sociedade, para manter a sociedade sob controle, né? Porque senão as pessoas tendem a fazer o que querem, e aí isso não pode não ser do interesse daqueles que governam essa sociedade, né? Então, a religião é um instrumento de poder no Estado, desde do feiticeiro da tribo mais primitiva, né? Que ele e o chefe da tribo sempre dividiram o poder, né? Que é o exército, a força física, militar e a força espiritual, né? Então, tudo bem, eu acho que fez muito sentido durante muito tempo. Agora, nos dias de hoje, né, em que nós estamos assim, no século XXI, com toda essa tecnologia, com toda essa coisa que nós sabemos, eu acho que a gente precisa ter uma análise mais racional, mais crítica desses livros sagrados, né? E não tomá-los ao pé da letra, né? E não tomarmos principalmente as regras que foram criadas há 3, 4, 5 mil, 6 mil anos atrás, e achar que essas regras de convivência social, de moral, etc. e tal, são aplicáveis nos dias de hoje, né? Em que a humanidade já pode ver o planeta. Nós temos fotografia, filmes e tal do planeta visto da Lua.
né? Quer dizer, então, para lá, não é bem assim, quer dizer, nós não estamos mais num povo primitivo, numa tribo primitiva que está vagando pelo deserto. Nós somos agora um planeta que consegue ver a si mesmo do seu satélite, né? Não obstante ter esses loucos aí que falam que tudo isso é conspiração. Mas tudo bem, né? Mas de qualquer forma, a sombra da Terra, quando há o eclipse, ela é redonda. Então, não sei de onde é que vem a história da Terra plana. Mas, enfim, então, eu acho assim, tudo bem, eu acho que tem um valor histórico, cultural, né? Muito grande, todos esses livros sagrados, todos, né? Não só esses livros sagrados de religiões, mas outros livros que foram escritos sobre filosofia, Platão, Aristóteles, eles falaram muita coisa que hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, né? Inclusive, tinha aquela visão aristotélica de que a Terra é que girava em torno do Sol, do Sol que girava em torno da Terra, né? Etc. Isso destrói Platão, destrói Aristóteles, Sócrates. Não, eles fizeram o que puderam na época deles, com a informação que eles tinham, com a tecnologia que eles tinham. E foi muito importante, né? As escolas de Arquimedes, enfim, isso tudo foi extremamente importante. Mas a gente tem que ter uma visão mais lógica, mais crítica e mais, digamos assim, vista do ponto de vista do homem moderno, do homem que vai explorar o espaço sideral. Ainda no final desse século, nós provavelmente vamos ter colônia na Lua e em Marte. Então, a gente não pode pensar que temos que agir como se fôssemos aquela tribo lá perdida no deserto há 6.000 anos atrás, né? Então é isso que é a minha visão desses livros. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, dentro da sua concepção, dentro do que você acredita hoje, o que é que acontece quando a gente morre? Será que tem o nosso lar, como dizem os espíritas, ou Aruanda, como dizem os umbandistas, ou o céu, o inferno, outras dimensões? Como você enxerga esse fato, esse pós-morte, na sua Olha, concepção? partindo do princípio que tempo e espaço é uma questão humana, material, né? Naquele momento em que você está prestes a perder o seu corpo físico, vai estar tudo parando, né? Até o coração para, o cérebro ainda persiste vivo por alguns segundos, digamos assim, né? E nesses segundos pode ser eterno. Você pode ter uma experiência ali que você vai considerar eterna, né? Então eu acredito assim que essas visões que as pessoas dizem que têm quando tem aquela experiência de quase morte, né, que depois é ressuscitada, etc. Então, é ainda o cérebro funcionando, né? Porque depois que o cérebro parou de funcionar, ninguém voltou. Né? As pessoas que são ressuscitadas porque o cérebro ainda estava vivo. Né? Senão, não voltaria. Então, eu acho que muitas dessas experiências, dessas coisas, vêm desses últimos segundos de vida do cérebro, em que é possível você sonhar, digamos assim, o que você achar que deve sonhar, com o paraíso, com o nosso lar, com não sei o quê. Mas eu acredito que essa força que existe em nós, que movimenta o nosso corpo, o nosso cérebro, etc. e tal, ela não vai viver no lugar, assim, lugar, né? Ela vai retornar para essa mente maior, né? E ela não tem essas necessidades humanas, não vai ter mais o corpo. Talvez uma memória disso até persista, vamos dizer assim. Talvez seja o que faça as pessoas acreditarem que, né? Mas, e também tem outra coisa, né? O nosso corpo, ele não morre direto, né? Você morre o corpo físico, tem o corpo etérico, depois o corpo astral, depois o corpo mental, até chegar no mais sutil Mas do nosso. você não acha que durante essa sobrevivência do corpo astral, até ele se dissolver no astral, você não acredita que exista uma espécie de transição onde você viva por algum tempo em alguma colônia astral ou algo do tipo?
Mas qual seria? Mas eu acredito que não, porque isso pode até existir, mas a nível mental, né? Não que exista uma organização, exista uma cidade aí num outro nível, etc. e tal, blá, 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 mesmo porque não veria muito sentido, né? Em que nós continuássemos a pensar, mesmo que persista alguma coisa, alguma memória nesse sentido, mas você já não tem mais nada que você possa usar para poder viver nessa cidade, né? Então, quer dizer, você vai manter esse seu corpo para quê? Né? Então, eu acredito que não é bem assim. Eu acho que por frações de segundo você pode achar e viver isso de uma forma por um longo prazo, mas não, na verdade, no que nós entendemos como um longo prazo. É simplesmente mental, né? Como E se fosse você um sonho dentro de um sonho, né? um sonho dentro de um sonho ou uma coisa assim, e você se dissolve na sua mente, na primeira mente que você está ligado, né? Que é aquilo que nós falamos que seria a mônada, o superego, tal e coisa. E você aquilo já é absorvido ali e aquilo é processado. Não há muito sentido em você, porque também esse corpo energético que a gente tem vai ser também, né, absorvido lá. Quer dizer, na verdade, ele foi formado a partir de lá. Não tem sentido manter isso por um certo tempo, para quê? A não ser que fosse, segundo a teoria deles, esse corpo energético novamente ocupar um corpo humano. Direta, ele morre, ainda é um corpo energético, e esse corpo energético retorna para encarnar novamente. Aí, por isso que eles criam essa etapa. Mas como eu não acredito nisso, eu acredito que a gente é absorvido, é dissolvido na mente maior, então não vejo sentido em ter uma cidade, uma coisa, um céu, ou um purgatório. Agora, acredito sim que possa haver pessoas em que, principalmente quando pessoas que morrem de forma repentina, né, aquela energia mental dela, não ela propriamente, mas aquela energia mental dela, aquelas vibrações que ela emanava, né, o corpo etérico, né, possa ser mantido por algum tempo, principalmente se ela morreu repentinamente, né, tinha saúde plena, quer dizer, estava tudo, né, é diferente de uma pessoa que morre de doença, de velhice, que já está tudo desgastado, já está tudo cansado, etc. E tal. Mas uma pessoa morre de um acidente, por exemplo, né? Mesmo que a mente dela volte lá para a mônada, de ser dissolvida lá, o corpo etérico e aquelas vibrações, aquelas ondas, né, de energia que ela produzia, pode permanecer aqui, né? Aí tu tá Aqui, né? falando como se fosse a casca astral, né? O cascão astral, né? Daquele Isso, morto. mas não exatamente a pessoa em si, né? Mas aquelas vibrações, aquelas energias que a gente está sempre trocando com o meio, né? Que também é outra coisa que a gente acha que tem espaço vazio Inclusive, entre. existe até muitas teorias de que em algumas sessões ditas espíritas, o que se incorpora são essas cascas e não propriamente dito o Pois é. morto. Não, porque também, veja bem, a pessoa morreu, tá? Morreu há 100 anos, 50 anos, vamos exagerar, 50 anos. Tá, e o que que essa pessoa está 50 anos fazendo, esperando para ir numa sessão espírita? Ela já 50 anos você 50 anos retrocessou. você foi bem tranquilo aí. Já vi casos de espíritos de 1000 anos, 2000 anos. Mas o que que esse espírito está fazendo 1000 anos, no nosso tempo, claro, né? 1000 anos no nosso tempo, esperando para vir numa sessão espírita? Não, ele já Tá foi lá, absolvido, já foi reprocessado, já foi. Quer dizer, não tem sentido, né? A esse de 1000 anos, com certeza, nem casca etérica né? Isso aí ou é um animismo profundo, ou é um charlatanismo profundo, né? hum, Porque vamos e venhamos, se Júlio César ainda não resolveu o seu problema, tá danado, hein? Quem é que vai resolver, né? Se ele aparecer aí, eu sou Júlio César, Ali, a Jaque Taeste, e não sei Pedro o Álvares quê, papapá, Cabral, Pedro Álvares Cabral, Napoleão. Napoleão, Dom Pedro I. Então tá danado. Se eles ainda não resolveram o seu problema, né? E isso seria acumulativo, né? Porque então os espíritos não se dissolvem, não se reciclam.
Então, vamos acumulando, né, espíritos, vai chegar uma hora que nós vamos ter uma população aí considerável, né, e problemas graves, então, porque, olha, Aí o espírita vai te falar que existem vários orbes, que eles encarnam em outros planetas. bom, aí que tá, eu tenho cabeça aberta, entende? Mas eu Sei. procuro ser um pouco racional. Tá, tudo bem, mas da onde é que você tirou essa informação? Como é que você me prova isso? Entende? Porque eu posso imaginar o que eu quiser. Eu posso imaginar que tem uma nave espacial em órbita da Terra, num outro plano, e que todo mundo vai para lá, e que lá que é o nosso lar. É uma teoria que eu estou A falando. explicação normalmente é psicografia, né? Mas até você acreditar o que é verídico na psicografia e o que não é, aí Exatamente. é o problema. O que está se tentando fazer hoje, escapando um pouco, né, um pouco para o político, é justamente isso, é a negação da ciência, né? Vamos voltar às crendices. Cada um acredita no que quiser. Tudo bem, até é aceitável. Cada um acredita no que quiser. Mas você agora querer impor ao outro a sua crendice, aí já é complicado, né? Quer dizer, a gente precisa, se eu sou um mago moderno, eu preciso incorporar a ciência, né, às minhas análises, as minhas crenças também, porque senão fica muito difícil. Se eu acreditar que qualquer coisa é possível, não, aliás, eu até acredito que qualquer coisa é possível, mas eu preciso de uma prova, eu preciso de uma evidência, eu preciso de uma sequência. Olha, isso é assim por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não porque alguém recebeu uma informação, sabe Deus da onde, ou porque isso sempre foi assim, está na Bíblia, é não sei o quê. Não, aí a gente tem que ter um comportamento mais racional, né? Eu até gosto muito de falar isso, as pessoas às vezes ficam bravas, mas magia é aquilo que a ciência ainda não explicou, né? Se tudo isso que nós fazemos hoje em dia, esses rituais, essas manifestações, essas coisas todas, a magia que nós fazemos hoje em dia, que ainda é misteriosa, né? Com certeza vai chegar um dia que nós vamos entender como o universo funciona e como essas coisas acontecem, baseados no entendimento do universo, e não simplesmente porque é assim. Né? Mas nós temos que ter, pelo menos, um fio de raciocínio, um fio de experiência, de lógica, de análise lógica das coisas, de análise assim, das procedências. Não pode ser assim. Dizem que fica em outro orbe. Tá, mas da onde saiu isso? Quem é que prova isso? Não é? Quem é que prova que existe em nosso lar? Ainda falando um pouco sobre a questão da incorporação, não sou, na sua visão, na sua concepção, já que a gente está falando aqui de cascões astrais, o que seriam então os orixás, os guias que incorporam em Umbanda, que se dizem caboclos, pretos velhos, Aí, boiadeiros, baianos? no meu entendimento, é outra coisa. Não tem nada a ver com esses cascões, como você chama, ou reminiscências energéticas de uma pessoa que estava viva. Não. Todas as mentes estão conectadas. Aqui na Terra, no universo. E não só as mentes. Tudo está conectado. Como eu ia falando agora há pouco, a gente acha que existe espaço vazio entre nós e o resto, mas não existe. Existe um fluxo energético entre nós, existe algo entre nós, e agora, aí sim, a mecânica quântica está analisando o que seria isso, né? Que talvez seja o éter, né? Que o pessoal antigamente falava, né? Mas está tudo conectado. Então, você pode ter um contato com a mente de uma pessoa que está vivendo aqui na Terra, no seu tempo e no seu espaço, você pode ter um contato com uma outra mente que vive em outro planeta, não vejo por que não. É uma questão de como isso é feito. Né? Mas é diferente de você falar que você vai estar em contato com a mente de Júlio César. Meio complicado, né? Mas que com outras mentes, mesmo que não estejam aqui no planeta Terra, eu acho bastante razoável, uma vez que as mentes estão todas conectadas, né? Então, na sua concepção, o que incorpora não é o morto. Não, pode ser a mente dele dentro daquela mônada, que um dia também essa mônada vai novamente ir para uma outra maior, né?
e assim por diante até retornar. Mas sabe quanto isso, em termos de tempo, vai levar? Mas o fato é que você não está com a pessoa em si, mas você está com a memória, né? O que ele era, está Você funcionando. acessa a mônada de como se fosse uma vida sua anterior a essa. Isso, Eu Júlio já vi César essa teoria. fazer parte de alguma mônada, entende? Então, você pode pegar reminiscências da mente de Júlio César, do que ele pensou, das memórias, tudo bem, mas não é ele falando, é Sim. o que ele foi que está dentro daquela mônada que está ainda ativa, digamos assim, né? E Uhum. essas mônadas, essas superegos, eles vão para um maior, e depois vão para o outro maior, e até chegar no todo, né? Isso por tempos infinitos, sabe lá. Mas o fato é que é diferente você achar que a pessoa que morreu ainda está por aqui, de alguma forma, Entendi. né? Inclusive no mundo físico, de alguma forma, né? Porque, então, também, como é que eu vou provar? Não provo. É uma questão de intuição e uma questão É de o seu lógica. entendimento. Meu entendimento, exatamente. É aquilo que eu absorvo, né, dos rituais que eu faço, das meditações que eu faço, é isso que vem à minha mente. Né? Mas também não tenho condição de dizer que isso é verdade absoluta e provar para A mais B. Mas, pelo menos, não é uma coisa assim que eu estou falando, porque alguém falou, alguém escreveu, ou, como é que se diz, que não tem uma certa mínima lógica. Né? Como o caso de outras coisas aí que realmente não tem lógica. Por exemplo, como é que ele vai falar que está em contato, que as pessoas que morrem aqui vivem em outro orbe? De onde saiu isso? Ah, pode ser da mesma coisa, intuição, perfeito. Mas você não pode falar que é isso. Né? Então, a São gente tem só que estar teorias. alerta a discutir, né? Mas ainda acho que a ciência, aos poucos, à medida que nós vamos conhecendo o universo, né? E como o universo funciona, muito dessas coisas vão deixar de ser misticismo, vão deixar de ser esoterismo, vão passar a ser ciência. Eu não vejo nenhum problema nisso. Vai chegar o dia que vai se entender por que que lá no terreiro papapá, acontece assim, 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 assim. Entende? Quer dizer, vai ter uma explicação dentro do funcionamento do universo para como essas coisas acontecem. A gente está chegando no finalzinho agora, já são 49 minutos de vídeo aí. E eu vou fazer a última pergunta, que é o seguinte. Hum. Para o pessoal aí que está acompanhando, que está assistindo, de repente ele entrou lá no YouTube, viu lá Ganesha Musicoterapia, começou a acompanhar a gente, achou interessante, está interessado em se aprofundar no mundo da magia, do ocultismo. Qual conselho você daria para quem está começando? Começando, Sim, é, para começar, você deve procurar fontes mais seguras, mais históricas, né? Não vai, pessoalmente não acredito que para começar você deve entrar assim. Começar que eu estou falando assim, você nunca mexeu com isso, você nunca estudou nada disso, né? Então você começa a ler livros, né? Procure ver várias vertentes, né? E procura alguém que conhece, alguém que já está há algum tempo nessa senda, né? Peça conselhos, peça indicações de livros, de publicações, enfim, para que você tenha um início mais ou menos seguro, né? À medida que você for estudando, você vai começar a ter suas próprias ideias, suas próprias noções e convicções, talvez. Aí você deve escolher se você vai fazer parte de alguma organização, de algum coven, de alguma escola, enfim, mas depois que você já está mais ou menos, pelo menos leu já algumas coisas e de vertentes diferentes, né? Leia um pouco de espiritismo, leia um pouco de budismo, leia um pouco, provavelmente alguma religião talvez já tenha, né? Que seja, vamos supor, catolicismo, você já estudou alguma coisa, né? Veja, procure sobre magia, sobre maçonaria, lê sobre Rosa Cruz, papapá, e aí você vai formando um conceito, né? E aí depois você vai optar por entrar em alguma coisa, porque também é o seguinte, você entrar no lugar errado, você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e não vai chegar
aos seus objetivos, né? E também tem que ver que objetivos são esses, né? Eu não aconselho a entrar nesse assunto só pensando em coisas mundanas, né? Ah, eu quero emprego, quero carro, quero casa, quero apartamento, quero que alguém goste de mim. Como já Não dizia que, Hélio Couto, casa, casa, apartamento. pois é, não que esteja errado, a gente pode tentar utilizar magia para resolver essas questões mundanas, mas principalmente, o objetivo principal deve ser o autoconhecimento e o verdadeiro significado da palavra religião, que é religar, que é a religação, o retorno a essa mente total, a essa mente geral, né? Isso é que deve ser o principal objetivo do seu interesse por magia, por ocultismo, né, por esoterismo, e não só coisas mundanas, né? Porque aí você vai ficar no que a gente chama de baixa magia e muito provavelmente você não vai resolver o que você está querendo, né? Às vezes, se você vai só fazendo a sua pesquisa, o seu estudo, pensando na religação, pensando na sua evolução espiritual e mental, etc. e tal, a solução para os problemas mundanos começam a ocorrer de uma forma bastante natural, né? Embora, como eu falei, não estou criticando nem negando e nem falando que não possa ser feito uma coisa como é que se diz, no sentido também de resolver problemas humanos, mundanos. Mas não deve ser o seu objetivo inicial, não deve ser o seu objetivo final. Né? Então é isso, galera. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. Amor é lei, amor sob vontade, amor impiedoso. Até a próxima. Até a Fui. próxima.